Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, sejam bem-vindos a mais uma jornada, a mais um momento de descoberta da Palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar trafegando pela Carta aos Romanos, uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu. Para comentar essa carta, eu convidei a Bispa Leandra. Ela é de Balneário Camboriú, está fazendo um trabalho excelente com seu esposo, o Bispo Cristiano Paulino. Portanto, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Mas antes eu quero te pedir que você possa fazer a sua inscrição no canal, que você possa apertar o sininho para as notificações, que você possa compartilhar esse link com outras pessoas. E atenção, entre na playlist, você vai descobrir outros livros que nós temos estudado. Está fantástica. Muitos outros bispos estão conosco, tá bom? Deus te abençoe. Vamos viajar! Olá, queridos, mais um encontro, mais uma viagem, mais uma aventura na Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje vamos falar de um livro maravilhoso, por isso escolhi uma pessoa maravilhosa para estar com a gente. Bispa Leandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bispo Nildo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, e falando sobre a Bíblia, esse livro maravilhoso que é, na verdade, o nosso manual de vida. Que responsabilidade falar sobre esse livro, sobre Romanos. Mas vamos lá, vai ser bênção, em nome de Jesus. Vai ser sim, eu tenho certeza. E, Bispo, vamos lá. De início, o que todo mundo já espera mesmo nessa introdução é saber sobre o autor, se tiver a época, nessas peculiaridades do começo. Você pode passar algumas coisas para a gente? É bem fácil saber quem é o autor, né, da carta de Romanos, porque é o apóstolo Paulo. A todo momento nós identificamos isso nessa carta, ao ler essa carta. Só que quem transcreveu foi Tércio, um dos seus discípulos. Ele fazia parte dos 70. Não sei qual o motivo, não sei, problema de vista, idade, enfim. Tércio ajudou Paulo a escrever essa carta, transcrever, na verdade, né? E ela provavelmente foi escrita entre 54 e 58 depois de Cristo. Vários estudos não dizem um ano específico, né? Mas aproximadamente nesse período. Ele estava, nesse período, hospedado na casa de Gaio, em Corinto, lá na Grécia. Então, e ele estava fazendo a sua terceira viagem missionária quando escreveu Romanos. Então, ele estava ali no campo, nas suas viagens missionárias, né? Estava na obra, fazendo a obra e escrevendo essa carta aos Romanos. E essa é uma carta muito longa, se não a mais importante, né, uma das mais importantes, porque dá ênfase na obra de Cristo. Então, nós vemos aqui, se nós fôssemos resumir Romanos, nós diríamos que fala muito sobre a salvação através de Jesus, que é pela graça, pela fé, não é por obras. Então, é muito importante Romanos, influenciou muito a história da igreja, Romanos. Então, não é uma carta qualquer, mas é uma carta de extrema importância. Teólogos consideram isso mesmo. Ela, se não a mais importante, mas uma das mais, é o Tratado de Paulo, né? A Carta Magna de Paulo, né? Que traz essa ideia da salvação em Cristo, não por obras, né? Não pela lei, né? Mas pela graça, né? Isso é maravilhoso e com certeza ela deve ser explorada, né? A gente vai falar um pouco sobre ela aqui, mas depois vocês que estão assistindo, por favor, vão para lá, vão estudar mais, porque ela é muito importante mesmo. Exatamente. E então é interessante essa carta de Romanos, porque estudando eu vi que Agostinho se converteu lendo a carta de Romanos. Você sabia disso? Uau! Eu estudei a vida dele, eu acho que é fantástico demais, né, isso, né? Sim, é porque daí que ele tira para a vida dele, de fato, que tudo aquilo que estava sendo feito, né, na época pela igreja, né, estava fora do contexto. Havia tantas coisas sendo feitas para tentar se achegar a Deus, enquanto que era pela graça. Ele entendeu que era pela graça mesmo. Exatamente. Então fiquei imaginando ele lendo a Bíblia, não porque quis, mas alguém falou para ele ler e a Bíblia saltou a ele, como se viesse realmente, como ela é viva, né, entrou no coração dele e fez com que as escamas dos olhos dele saíssem e o coração fosse quebrantado.
Também outra coisa muito interessante é que os grandes avivamentos na Inglaterra, no século XVIII, tiveram a influência de romanos também. Uau, então, a importância dessa carta, né? Veio um avivamento em um país que a gente sabe das dificuldades que ele tem hoje, né? A frieza espiritual, mas chegou o avivamento por causa de romanos. Por causa, claro, que fala da obra de Jesus Cristo, né? Lógico. E na época que Paulo escreveu Romanos, Roma tinha aproximadamente 1 milhão e meio de habitantes. E 40 mil eram judeus. E é engraçado que Paulo ele escreve ali e ele faz justamente essa questão, não da comparação, mas ele coloca de fato na mesma história tanto o judeu, né, quanto o grego, né, ou o gentio, né, ou os pagãos, né, enfim. Por quê? Porque na verdade essa igreja em Roma fala-se que na verdade nem era somente uma igreja, mas era alguns grupos, né, ali que tinham, né, algumas igrejas que tinham ali e que tinha muito não judeu dentro da igreja, né? Tinha muito grego, enfim. Então Paulo tinha que fazer essa questão, trabalhar essa questão entre gregos e os judeus para resolver a situação toda, porque aqueles gentios tinham se convertido, e aí tinha os judeus que estavam por ali, e aí vem os judaizantes também querendo colocar alguma coisa, né, do povo hebreu, enfim. É uma coisa que Paulo precisava fazer alguma coisa para defender, de fato, aquilo que era mais importante, né, que era a salvação em Cristo Jesus, que unia todo mundo, inclusive, né? Exatamente. Roma tinha muitas... É igual... Hoje em dia, acho que não tem nenhuma cidade que tenha pessoas só daquela cidade. Ou um país, você está em Boston, com certeza em Boston não tem só americanos, pelo contrário. Meu Deus, tem gente de todo mundo aqui, exato. De todo mundo. E isso era em Roma também. Em Roma, já naquela época, tinha muitas pessoas de outras nacionalidades. Então, Paulo queria alcançar essas pessoas, claro, os romanos, os judeus, mas todos quantos. Paulo era assim, né? Paulo, ele não media esforços para ganhar todo tipo de pessoa. E ele se encontrou, escreveu para um povo que estava nessa situação, né? Então, e é mais difícil de alcançar, porque são culturas diferentes, mas quando o evangelho nos alcança, aí sim nós começamos a falar a mesma linguagem. Esse era o intuito de Paulo. Para as pessoas que estão nos assistindo, talvez Paulo, ele era o pai dessa igreja, então ele era o apóstolo dessa igreja, foi ele que fundou essa igreja? Como é que era isso? Por incrível que pareça, não foi ele o fundador dessa igreja. E aí também vai uma coisa interessante para nós pensarmos, né? Como Paulo era desprendido, porque ele estava trabalhando e não era nem para ele, era em prol do reino de Deus realmente, né? E nós devemos até refletir sobre isso. Nós não podemos ficar trabalhando para nós, mas nós temos que trabalhar realmente para o reino de Deus, como ele fez. Então ele queria ajudar, ele até queria ele queria fazer de Roma o seu quartel-general, seu centro missionário, para ele poder pregar na Espanha também. Esse era o desejo dele, mas ele não foi o fundador dessa igreja em Roma. Eu li alguma coisa a respeito, de fato, não se tem... Parece que foi Pedro, dá essa impressão, mas ao mesmo tempo não se tem uma coisa muito clara, né? Alguns dizem, não, foi o pessoal que foi lá para Jerusalém, que receberam, no dia do Pentecostes, receberam unção, voltaram, enfim, é uma coisa que é incerta. Mas o mais importante é que tinha uma igreja lá e que Paulo, de fato, queria compartilhar com eles a palavra, compartilhar com eles a unção, a bênção e, acima de tudo, aquele evangelho que ele tinha recebido, né? Porque, na verdade, essa carta de Paulo aos Romanos acaba sendo uma apresentação do evangelho que ele recebeu e que ele entendeu, né? Que ele recebeu de Cristo, que ele entendeu. Para Paulo, levar o evangelho a Roma significava levar o evangelho ao coração de um mundo ocupado e famoso. Então, imagine, naquela época, um lugar muito habitado, com pessoas de todos os lugares do mundo ali, principalmente judeus, e etc, né? Então isso significava muito para ele, porque era um grande desafio, se for ver. E ele mesmo não conseguiu ir para Roma, mas a carta foi, e a carta alcançou aquele povo e nos alcança até hoje, não só os romanos, como alcançou todos nós, né?
vai para Roma, ele pisa em Roma, não consegue, né, concretizar aquilo que ele gostaria. E o que acontece? Da prisão em Roma, ele continua escrevendo, ele escreve as pastorais, enfim, ele continua fazendo a obra mesmo na prisão. Esse homem ninguém segurava, né, bispo? Não, ele era um foguete. Graças a Deus pela vida dele, né? Da forma que Deus o pegou e ele realmente se lançou. Até vou falar um pouquinho sobre ele, né? Então, conquistar Roma para Cristo, né? Para Paulo, conquistar Roma para Cristo era a visão e o seu sonho também. Era um objetivo na vida dele, né? Ele tinha um peso por Roma muito grande e um peso por pregar o evangelho, como nós falamos agora, até mesmo na prisão. Ele fez isso. Fala um pouquinho então do Paulo, esse homem que apaixona os cristãos, né? Porque Paulo, ele diz, eu sou filho nascido fora de tempo, mas eu trabalhei mais que todos os outros. Isso é verdade, não era soberba não, Deus tirava até a soberba dele quando deixava o espinho na carne, né? Mas enfim, ele era um homem muito verdadeiro, muito forte, e sabia a que veio, né? Mas fala um pouquinho então dele pra gente mesmo. Um tempo atrás, quando eu preparei umas aulas para o Instituto Bíblico, eu preguei, dei aula sobre panorâmica bíblica. E eu via Paulo de uma forma, mas depois que eu comecei a preparar as aulas, eu comecei a ver outro Paulo. Eu vi um Paulo muito amoroso, porque antes eu via o Paulo durão, sisudo, solteiro, meio mal-humorado. Depois eu vi como ele era um pastorzão. Paulo foi um grande formador de líderes e foi um grande pastor. Ele amava aquelas ovelhas dele. Ele sempre termina suas cartas dando uma saudação muito carinhosa. Então isso me fez admirá-lo ainda mais, porque eu vi o outro lado de Paulo, um homem sensível, carinhoso, um homem que apacentava suas ovelhas e também desafiava, também treinava os seus discípulos, né? E ele, o que é mais admirável em Paulo? Que ele não media esforços para pregar a palavra a todos. Então, o objetivo de vida de Paulo era esse. Era evangelizar, era servir a Deus. A conversão dele foi tão forte, né, Nildo? Que eu acho que isso fez com que ele realmente ficasse no chão, o homem Paulo, e se entregasse completamente para Deus. Então, ele se doou toda a sua vida pelo evangelho. Por quê? Porque ele se achava devedor. E em Romanos 1,14 fala sobre isso, né? Pois eu sou o devedor. Então é tão bom quando a gente se acha devedor, nós não vamos ficar cobrando as pessoas ou Deus de alguma coisa, mas nós nos doamos quando nos achamos devedor. E Romanos 1,16 também fala, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também grego. Que versículo poderoso, né? E ele realmente era esse, né, que não se envergonhava do evangelho, sabia que era o poder de Deus para a salvação de todos. Então não tinha distinção. Era o evangelho da inclusão, né? Exatamente, da inclusão. Então, todas as pessoas podem, basta elas quererem Jesus, né? Mas todas elas têm essa oportunidade. E ele fazia questão de pregar a todos. Vamos falar um pouquinho mais dessa carta, né? Quais foram os motivos? A gente já está falando que ele queria incluir todo mundo, que ele é um evangelho da inclusão e tudo mais, mas você encontra alguns motivos, né, pelo qual Paulo escreveu a carta que você poderia destacar para a gente? Sim. O primeiro deles, ele começa essa carta pedindo oração. Por quê? Porque ele ia fazer uma viagem perigosa, uma viagem onde ele poderia até morrer. Então, poderiam matá-lo, né? Ou então, talvez nem o recebessem. Era uma viagem importante a Jerusalém que ele ia fazer. Então, ele inicia a carta pedindo oração. A segunda coisa, ele mostrou muito forte o desejo de ele ir para Roma, como a gente já comentou até anteriormente, né? Mesmo ele não indo, ou melhor, ele foi, ficou preso. Essa carta abençoou muitas pessoas, não só em Roma, como no mundo inteiro, né? Que a gente também já comentou um pouquinho sobre isso. Ele também queria abençoar os romanos. Em Romanos fala sobre os dons espirituais. Então ele deixou esse entendimento sobre a importância dos dons espirituais. Nós não servimos a Deus pela nossa força, pelo nosso braço humano, e quão importantes são os dons espirituais na nossa vida, principalmente dos que servem a Deus.
né? Porque nós dependemos desses dons espirituais. Se nós dependêssemos só dos dons naturais, talvez eu não seria uma bispa hoje. Mas quando a gente depende do Espírito Santo e busca esses dons espirituais, dons ministeriais, né? E ele deixou isso nessa carta para abençoar todos nós, na verdade, né? Os romanos, conforme a gente está falando. E ele queria ser enviado pela igreja de Roma para ir para a Espanha, para continuar pregando o evangelho, a gente também já falou sobre isso, e para fazer também uma exposição detalhada do evangelho, que a gente também iniciou falando sobre isso, do poder de Romanos, que é como se fosse... Fala muito sobre Jesus, sobre a obra da cruz, sobre a redenção por meio dessa obra da cruz, né? Então, isso ficou muito forte essas características em Romanos, né? E aí depois nós temos algumas outras coisas também, algumas outras ênfases. Eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho com a gente as ênfases de Romanos, porque é um livro tão rico que a gente pode ter tantas coisas. Inclusive, ao final, a gente pode citar alguns versículos, né, tão maravilhosos que estão em Romanos, né? Mas eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho das ênfases que tem no livro de Romanos. Bom, a primeira ênfase que eu quero destacar é a unidade da igreja. Ele proporcionou essa unidade entre judeus e gentios. Havia uma certa barreira, uma certa divisão, mas como a gente já falou também, o evangelho faz com que essas barreiras caiam por terra. Então, isso foi muito forte, né? Então, ele fez com que... Ele falou nessa carta, né, que através do sangue de Jesus, a parede da separação foi derrubada. Romanos 10:12 diz assim: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha, que tremendo, fantástico isso. Exatamente. Então, quer dizer, todos que aceitarem Jesus, né, vão fazer parte do mesmo reino de Deus, então não tem divisão, separação. Eu sou gentil, eu sou judeu, eu sou grego, eu sou romano. Não, nós todos vamos ser filhos de Deus, fazer parte do reino de Deus, e Paulo proporcionou isso, né, nessa carta, falou para nós. Outra coisa muito importante é que ele evidenciou a universalidade do pecado, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho pecado. E olha só o que diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado atingiu a todos, atingiu toda a humanidade, não tem ninguém ileso. A partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, né, pecaram. O que é pecar também? Né? Que às vezes a pessoa tem uma visão de pecado. Pecar é errar o alvo. Então, se nós estamos errando o alvo, nós estamos em pecado. Né? Então, nós precisamos de Jesus. E ele mostrou isso, mostrou que todos precisam de Jesus, que não tem alguém melhor ou pior. Ou porque eu sou judeu, eu não preciso. Não, todos precisam. Todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus. E não é na força do homem. É através de Jesus que nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, a importância de se pregar o evangelho, de conhecer a Jesus, né? E Jesus, nós vemos aqui em Romanos 5, Jesus veio para salvar a todos. Então, assim como entrou o pecado por Adão, entrou também a salvação por Jesus. Eu quero ler Romanos 5:12, que fala sobre isso. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E depois, no 18, fala sobre Jesus. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então aqui fala do quê? De Jesus, né? Então Romanos 5:1 fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não sei se vai ser o seu caso, talvez possa ser exceção, ok? Mas, por exemplo, vou usar até o caso da minha esposa, talvez seja o mesmo caso. Ela se chamava Esther Robaldo Guedes, né?
E esse é o nome, a gente sempre conhece, esse é o nome de solteira dela. E aí, de repente, ela se casa comigo. E aí ela já não se chama mais Esther Robaldo Guedes, mas ela se chama Esther Robaldo Guedes Feitosa. Ou seja, ela pega o Feitosa meu, né? Então, assim, nós, na nossa outra realidade, nós tínhamos um nome, pecador. E quando nós aceitamos a Jesus, entramos para a família de Deus, recebemos um novo nome, então a gente continua. Nildo, pecador é a realidade antiga, e agora salvo. Por quê? Pecador não porque é a nossa realidade atual, mas entender de onde a gente veio. Mas entender que depois do pecador, que era o que nós recebemos do nosso pai Adão, nós recebemos salvo, que vem de Deus através de Jesus, porque nós somos a noiva nesse caso, não é isso? Nós somos, é como a esposa que recebe o nome do marido, a igreja recebe o nome de Cristo. Então, a gente pode viver essa nova realidade. E agora você pode assinar com um novo nome, que é o nome de salvo que você recebeu de Cristo. Eu gosto de ensinar assim. É maravilhoso, maravilhosa explicação, ensino. E é isso mesmo, né? Nós não somos mais pecadores na prática do pecado, né? O pecado é um acidente nas nossas vidas, né? Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, isso é tremendo. E realmente, né? Tomar posse dessa nova identidade de filhos de Deus. Porque aí eu não vou mais viver na prática do pecado. Por causa desse sangue. Não porque eu sou mais bonitinho agora, virei santinho, não. Ele nos santifica, né? Através desse sangue que foi derramado na cruz. Como que o judeu era tão impregnado dessa questão da lei, que o interessante é que eles eram filhos de Abraão, né? O pai Abraão deles, mas é muito engraçado que eles trabalham a lei, sendo que Abraão não viveu a lei. Abraão foi justificado pela fé, e é por isso que nós somos filhos da fé, né? E automaticamente da graça, e não da lei, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas, elas têm mais facilidade da lei. Parece que elas precisam de alguma coisa mais palpável. Então você tem que fazer isso, isso, isso. Sendo que é tão simples, precisa fazer só uma coisa. Dizer sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Jesus. E deixar ele fazer o restante. Que aí entra a nossa fé, né? Só que as pessoas parecem que têm tanta dificuldade nisso desde aquela época. E aí nós estamos aqui justamente para ir quebrando essa barreira, assim como ele fez nas nossas vidas também, né? Então não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Cristo fez por nós para nos salvar, né? Gostaria muito a gente poder falar de alguns versículos que as pessoas talvez nem saibam, né, que estão em Romanos, às vezes ouvem e não sabem da referência, mas que são bastante importantes. Então, gostaria que você falasse alguns que a gente usa muito, tanto na palavra, quanto devemos usar no dia a dia da nossa fé cristã, é isso? Eu gosto muito de Romanos 12, 1. Aqui em Romanos 12 a gente vê sobre os relacionamentos, né? E aqui começa já falando, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho fantástico esse versículo, porque fala justamente sobre a nossa humanidade, de nós estarmos aqui na Terra, nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós vivemos num mundo todo virado, cheio de problema, cheio de pecado, de toda sorte de coisas ruins, mas nós estamos aqui. E nós somos sal e luz nesse mundo, e nós não podemos tomar a forma desse mundo. Nós temos que realmente influenciar e não ser influenciados. Esse versículo fala justamente sobre isso. E para quê? Tem um propósito, né? Não tomem a forma desse mundo para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas pessoas ficam buscando e não acham, porque não entenderam Romanos 12, 2. Porque elas não renovaram a mente ainda, mas se amoldaram ao mundo, aos padrões do mundo. Vamos dar pelo menos mais 2 versículos, Bispo, que você acha bastante interessante dentro do livro de Romanos. Certo. Aqui no próprio Romanos 12 ainda, tem alguns versículos, mas a partir do versículo 9 fala sobre relacionamento.
E quero perguntar para quem está nos ouvindo, nós temos que amar os nossos inimigos, pagar na mesma moeda, nos vingar. E a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Até eu dou muita aula no módulo 2 do Instituto de Vencedores, então eu sei esse aqui de cor e salteado. Romanos 12, versículo 19, diz assim: Meus irmãos, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos fala sobre a nossa prática cristã, né? Como nós devemos viver. Aqui já está falando da nossa conduta. Nós falamos sobre que Jesus veio, nos resgatou, a importância ali, Paulo quebrou as barreiras entre os gentios e os judeus. E agora aqui está mostrando como eu devo viver. Se você tinha dúvida de como deveria viver, meu irmão, você que está nos assistindo, leia Romanos, que você vai começar a ver. O que eu devo fazer, né? Aquele que eu acho que é um dos favoritos dos cristãos, né? Que é Romanos 8:35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? A tribulação, a angústia, aí é uma sequência, né? Mas, enfim, e também Romanos 8:28, que eu acho maravilhoso, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Eu acho maravilhoso esse versículo. Eu acho até maravilhoso porque ele fala assim, todas as coisas juntamente, né? Eu acho isso fantástico pra gente. Eu acho que para encerrar minha participação, eu quero abrir a tela para você, mas essa questão aqui de Romanos que fala que todas as coisas contribuem juntamente, eu sempre digo que é aquela história do bolo, né? Tem gente que faz um bolo muito ruim, né? E ele pega o mesmo ovo, a mesma farinha, o mesmo fermento, o mesmo sal, né? Mas no final sai um bolo ruim. Mas tem aquele outro que pega farinha, pega fermento que você não gosta, às vezes coloca na boca só o fermento é ruim, pega sal, pega um pouquinho de açúcar, manteiga. No final ele mistura e sai aquele bolo maravilhoso. E eu digo sempre que isso é o que Deus faz com as coisas. Ele junta as coisas, algumas boas, outras não tão, umas que nos fazem sorrir, outras que nos fazem chorar, mas ele junta tudo, e ele coloca dentro de uma vasilha chamada propósito. Então, se a gente está dentro do propósito, né? Então ele coloca dentro daquela vasilha chamada propósito. E dali, tudo, ele faz com que contribua para o nosso bem, né? A prisão de José contribuiu para que José chegasse lá no palácio de Faraó. É assim que Deus faz. Ele pega uma coisa que nos acontece e mexe com as outras coisas que nós temos já na nossa vida e dali ele nos tira para um propósito maior. Então, acho que é maravilhoso. Bispo, mas eu quero abrir a tela para você, para que você possa derramar uma palavra de oração, amém? Algo para deixar para esse povo todo que está nos assistindo e que está nos assistindo e vai continuar nos assistindo, e eu tenho certeza que Deus vai falar a vida deles, tá bom? Amém. Vou abrir aqui a tela, vamos lá. Tá ótimo. Então, eu escolhi justamente o que você citou, Bispo Nildo, Romanos 8, 31-39, que fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas
do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero deixar esses versículos com vocês, para nós, na verdade, né? Nós, hoje, em 2020, nós estamos passando um momento muito atípico da nossa vida no mundo inteiro. Não é privilégio de alguns, mas o mundo inteiro está passando por um momento da pandemia, onde nós ficamos limitados de certa forma, ficamos reclusos nas nossas casas, com certas privações, limitações, com muitas pessoas com medo do que vai ser o futuro, muitas pessoas com medo de pegar o coronavírus, e isso desencadeia também vários outros problemas, crises financeiras, crises nos relacionamentos, e esses versículos falam justamente sobre isso. O que poderá nos separar do amor de Deus? E eu quero perguntar isso para você. O que pode te separar do amor de Deus? Pense sobre isso. E aqui mesmo nesses versículos já temos a resposta para essa pergunta. Será que os problemas podem te separar do amor de Deus? A pandemia, as enfermidades, os demônios, a falta ou a abundância? Eu quero dizer para você que nada pode te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo. A escolha é nossa, Deus nos deu o livre-arbítrio e nós decidimos permanecer, nós decidimos confiar. Nós já temos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus, Ele já nos lavou com seu sangue, nos purificou, nós já não vivemos mais na prática do pecado. Como nós devemos viver então? Nós devemos viver pela fé, nós devemos viver pautados na palavra de Deus, confiando que Ele está cuidando de nós, confiando que Ele está nos guardando, guardando a nossa família, e que nada tem o poder de roubar você da presença de Deus, de roubar a tua fé, de roubar a tua esperança, mas que nesse momento você possa receber essa fé, você possa receber essa esperança, possa receber essa força. E ainda mais, nós temos aqui, vimos, né, no Romanos, nesse estudo de hoje, que Ele nos reconciliou com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, para nos dar vida e vida eterna, vida abundante aqui na terra. Ele também deixou para nós o Espírito Santo, e se os nossos olhos ficarem focados em Jesus, e nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nada terá o poder de nos separar do amor de Deus. Não deixe o desânimo ser maior do que a tua fé em Deus. Não deixe as más notícias serem maiores do que a palavra de Deus, que nos dá promessas tremendas, mas que você possa se apegar a essas promessas e que você possa ter esse entendimento e que você possa seguir em frente, porque Deus tem muito mais para você, muito mais do que aconteceu até hoje. E com certeza, nós juntos passaremos por esses momentos, em fé, sairemos mais fortes e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vai avançar. E nesse momento eu quero orar por você, quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, meu Deus, cada um que está conosco na tua presença. Espírito Santo de Deus, encha-os, fortaleça-os, Pai. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que nem a morte, nem a vida, nem pandemia, nenhum problema, Pai, vai nos separar do amor de Deus. Nenhum problema, Pai, mas nós iremos nos manter firmes, com os nossos olhos fitos no Senhor. Nós iremos nos fortalecer na força do Teu poder. Em nome de Jesus, unja as nossas vidas, unja os nossos olhos e encha-nos de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua igreja venha avançar, que os Teus filhos venham ser abençoados, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uau, é isso mesmo, bispo. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Vamos avançar, vamos vencer em nome de Jesus. Amém? E vamos ser essa geração, né, que crê nesse Cristo e que está debaixo desse propósito, que não perde nunca a visão do propósito. Amém. É isso aí. Quero te agradecer grandemente, dar um abraço para esse meu amigo precioso, Bispo Cristiano, dar um abraço dos meninos, Deus abençoe essa igreja maravilhosa de Balneário, Deus abençoe vocês, que são inspiração para a gente, viu? E que possamos estar mais vezes juntos, amém? Quando eu estiver no Brasil, com certeza quero estar com vocês aí, que vai ser muito bom estar com vocês.
Já está convidado, manda um beijão também para a Esther, para as meninas, e que Deus Amém. abençoe nossa igreja aí em Boston. Também queremos Amém. conhecer a igreja em Boston, assim que Convidado, pudermos, convidadíssimos. iremos. Tá bom. Amém. Fique na paz. Amém, você também. Deus abençoe.